boa noite, Lídio Rodrigues da Silva, Iguaraci, Pernambuco, mais uma vez numa live, né? Estou aqui me preparando para fazer outra live, mas resolvi fazer essa com uma importância diferente. Nós estamos a um dia do Dia das Mães, um dia que antecede. Eu não, assim, não queria fazer totalmente, porque tem pessoas que muitas vezes dizem assim, eu não tenho minha mãe, mas de todo jeito você é um ser que veio de uma mãe. E de uma certa forma a gente precisa agradecer cada dia por isso. Tem pessoas que às vezes até que diz que não tem muito o que agradecer por estar nesse mundo, mas todos nós temos um bom motivo para que nós possamos agradecer o dia a dia da gente, independentemente de qual seja esse motivo. Como uma vez aqui eu já falei de valores, de todo jeito a gente tem algo de valor em cima de nós. Muitas vezes a gente é uma fonte de algo para algumas pessoas, ou seja, também seríamos uma ponte também para que isso viesse fortalecer outra pessoa através de nós, mesmo por mais que a gente sejamos esquecidos por alguém, né? Então, eu quero dizer aqui que a importância da gente ser um ser que está no mundo, com certeza é importante demais para alguém. E qual filho que não desejaria dizer alguma coisa para uma mãe? Seja ela qual for, da forma que seja. Mas muitos, quero dizer aqui que não esqueça que, sendo filho ou filha, você teve ou tem uma mãe ou veio de uma mãe, né? Então eu digo isso porque a minha já se foi há mais de 20 anos atrás, ainda hoje eu sinto saudade dela. Um pouco ela teve condições de me dar aquilo que eu queria, mas agradeço a cada momento tudo aquilo que ela fez por mim, até uma pequena palavra que ela disse comigo, que me confortou, que me fortaleceu. E por mais que ela batesse em mim, mas aquilo ali me fortaleceu. Eu digo com precisão porque eu nunca tive raiva da minha mãe. Apesar de eu ter tido momentos longe dela, mas por falta de oportunidade e por tentar buscar alguma coisa de bom lá fora. Então, o que eu quero dizer para todas as mães, com um pouco de antecipação, acredito eu que aproximadamente umas 5 horas que antecede do Dia das Mães, 5, 6 horas, eu não olhei a hora aqui, mas é mais ou menos isso. Mas eu quero dizer a cada uma das mães desse país que por mais que ela se sinta sozinha, se sinta desprezada, mas ela é mãe, teve a dádiva divina de ser mãe. Então aquele abraço, um feliz Dia das Mães para cada um de vocês. E que vocês, se alguém não te disse isso, mas eu já estou te dizendo, e que com certeza você é amada por Deus, né? Então, aquele abraço para cada um de vocês. E já que é uma live, eu estou querendo deixar essa live mais um pouco palestrante, que alguém possa entrar lá do outro lado. Tem muitas vezes que, sendo pai ou sendo mãe, muitas vezes a gente ocupa o lugar um do outro. Não substitui, mas a gente ocupa o lugar. Eu, como pai, ocupo o lugar de mãe, e às vezes uma mãe ocupa muitas vezes o lugar de um pai. Então, eu quero dizer que todos aqueles filhos, seja ausente das mães, seja que tenha
que a mãe esteja ausente de qualquer tipo de formas que ela tiver, sempre tem a sua mãe no coração. Então, eu como pai, eu como filho, eu como marido, eu falo isso com muita precisão, porque eu sei que muitas vezes a gente só olha, muitas vezes o lado ruim, não olha o lado bom da moeda e às vezes acaba crucificando suas mães, mas que agradeça a cada dia por estar aqui. Então, quero deixar isso bem claro, porque de uma certa forma, eu acabei sendo pai e mãe também para poder ajudar a criar minhas filhas. Então, muitas vezes na ausência, mas também sendo um pai e mãe presente que fui, né? Então, aquele abraço a todas as mães desse país. Eu queria até botar uma música aqui, mas muitas vezes a gente não pode usar, por mais que tenha algumas coisas que botam aí, tem músicas, tem algumas lives que tem música, mas eu prefiro não botar para que esse vídeo não saia do ar. Né? Então, fiz essa live dessa forma. E aproveitando já essa oportunidade aqui, eu quero para deixar um pouco, que passe um tempinho para que a gente possa, sei lá, alguém tá vendo aí alguma coisa, não sei se... Eu não vou poder ver quem está aí, mas se quiser deixar algum recadinho, pode deixar também, né? Eu quero aqui também voltar até para as escolas, para os filhos também, né? E esses dias aí, acho que na quinta-feira, tivemos aqui na Praça Pôr do Sol, aqui na cidade de Iguaraci, a visita de umas crianças. Dos adolescentes, tudo bem, sem problema. A gente nunca deixa de ser criança, na verdade, né? Mas muitas vezes a pessoa não quer ser chamada de criança, foi bom ela ter feito essa correção. E a minha esposa teve aquela preocupação de dar uma lembrancinha para cada um daquelas pessoas, aqueles adolescentes que tiveram aqui, né? Então, eu acho que, como a minha esposa ela não tem mãe, desde de criança que a mãe se foi, partiu dessa para o reino de Deus, eu não sei, né? Mas ela tem essa preocupação também. Como filha, como mãe, ela sempre teve essa preocupação. E espero que as mães que receberam a lembrancinha que a minha esposa teve, a preocupação, que possa, inclusive, até alguma delas passarem por aqui e se sinta abraçado por nós. Naquela manhã teve aqui 23 adolescentes, e entre esses 23, no instante ela entrou para dentro de casa e se preocupou em pegar essa lembrancinha e mandar para as mães. Então, que essas mães se sintam abraçadas, né? E com muito prazer da gente, tanto meu, acredito que dela também, se ela quiser até falar, pode falar. Não, essa é a terceira live, que eu espero até poder ver se alguém quer que eu continue fazendo essas lives. E eu pretendo, se isso acontecer, eu pretendo fazer mais. Até hoje eu não tinha pedido para ela falar, mas eu deixo sempre. Ela sabe muito bem que eu não. Ela tem um espaço junto de mim, onde eu estiver. Né? Então, se ela quiser também falar, ela pode até me interromper e eu darei o espaço para ela. Mas a importância do que a gente fez é justamente tentando fazer com que nosso país, nossas escolas, nossa comunidade escolar, nossa cidade, ela tenha um pouco mais de acolhimento com essas crianças. E até porque, quando às vezes eu falo sobre a minha mãe como a forma que eu fui criado, isso possa levar para esses jovens, para esses adolescentes, que mesmo que suas mães reclamem, mesmo que suas mães cheguem a dar um tapa em de vocês, não sou favorável que ninguém apanhe, mas também
que não ache que isso é ruim, porque o que eu vivi, eu levo para o resto da minha vida. Tudo o que aconteceu na minha vida, para mim, foi tudo de bom. Não tive momentos ruins nem com a minha mãe, nem com o meu pai. Por esse motivo, eu peço para cada criança, para cada jovem desse país, certo? Que ame seus pais hoje e sempre, independentemente do que seus pais são. Muitas vezes eles sofrem. Alguns deles pode ser que tenha algumas dificuldades, algumas coisas. Talvez não seja o momento deles serem pais ou passe por algumas dificuldades na vida e não saiba se relacionar com essas dificuldades que eles tiveram. Às vezes pode ser que isso venha a ocorrer, que não venham deixar vocês filhos com aquela satisfação. Mas saiba que muitas vezes um pai e uma mãe verdadeiro, ele nunca quer o mal de um filho, seja ele quem for. Às vezes que eu discuti com minha esposa em algumas coisas, ela sempre estava ali tentando fazer alguma coisa. Chegamos momentos de não conseguir se conciliar nas nossas ideias, mas sempre em prol dos nossos filhos e para o bem de nossos filhos. Foi isso que a gente tentamos fazer em toda a nossa vida. Hoje, já com elas todas criadas, muitas vezes a gente debate sobre isso e queríamos também elevar para outras juventudes que amem seus pais, suas mães, principalmente, não só no dia de amanhã, não só quando chegar o mês de agosto, quando for o dia dos pais, mas sempre. Mas sempre procure dizer que ama seus pais, que a gente poderia até levar isso para outros dias e para outras pessoas, mas sempre procurem dizer para seus pais, para sua mãe, que ama, porque na verdade os momentos da gente são únicos. Ninguém sabe o segundo posterior, o segundo que vem daqui para frente, se a gente poderá falar algo para alguém. Por esse motivo até eu decidi fazer live. Pode ter certeza de uma coisa, minhas lives eu vou procurar sempre tentar fazer elas pelo lado não tão crítico. E se tiver críticas, pode ter certeza que no meu pensamento essas críticas serão construtivas. Porque não adianta a gente levar coisas que possam entrar em conflito com outras pessoas se a gente não sabe o dia seguinte quais e como vai ser. Então eu fico feliz por estar fazendo isso. Foi uma vontade minha há muito tempo, como eu falei na primeira live, que eu tinha vontade já há vários meses atrás de iniciar uma série de live. Inicialmente da primeira eu pensei em só fazer a segunda se alguém chegasse e aprovasse, dissesse faça mais, isso está bom. Mas a vontade ela dobrou. Quando eu fiz a primeira, não teve muitas visualizações. Fiz a segunda, também não teve. Estou fazendo essa terceira, eu não sei quantas visualizações vai ter. Mas fico feliz por uma, duas ou três pessoas entrar e que escutar. E que daqui tirar um proveito do que eu estou falando. Sonho muito em fazer uma roda de conversa na minha cidade e trazer pessoas que sejam daqui de Guaraci. Ela pode estar lá fora, Recife, São Paulo, lá fora do nosso país, mas que ela seja de Guaraci. Porque é uma preocupação minha, já que eu preciso falar sobre isso, é uma preocupação minha de trazer algo de bom de dentro da nossa cidade.
mas também é uma preocupação minha que outras cidades possam se preocupar com suas cidades e fazer lives voltadas para isso, ou que não precisa nem fazer live, aí quem sabe é cada um, mas que tentem fazer coisas boas para dentro de sua cidade, bons costumes, como eu muitas vezes eu me refiro às vezes até à própria cultura do nosso município, que possam trazer bons costumes para a nossa cidade e as outras cidades que possam também fazer isso. Né? Às vezes vocês podem até, quem estiver vendo do outro lado, pode dizer assim, não, você iniciou a live falando das mães, sobre... Mas essa seria a minha intenção, de também trazer alguma preocupação, porque de tudo isso, se a gente observar direitinho, trará o bem familiar. A mãe, o filho, o pai são família. Então, se nós pensar nisso, nossas comunidades, se a gente também observar que a nossa cidade poderia ser considerada como uma família, então a gente elevaria isso como um todo para nós observar que o dia de uma comemoração também é um dia da gente transmitir o amor que tem dentro do coração de cada um de nós. Então, essa é a minha intenção, esse foi o meu objetivo de hoje, falar sobre isso. E eu acho que, como a gente sabe muito bem, que a palavra amor ela vem do nosso Pai Superior. Né? Então, eu acho que não tinha melhor do que a gente falar sobre isso. De que a gente pudesse, inclusive, abraçar causas boas para dentro do nosso município e fazer com que esses hábitos bons que nós tínhamos antigamente e que eles possam voltar nesse dia de hoje. Eu até, conversando com minha esposa, ela dizia assim que será que se a gente fizesse uma roda de conversa, será que a gente iniciasse esses hábitos, será que não seria uma vez ou duas? Mas eu acho que vai do bem que as outras pessoas também quiserem. Nós vemos pessoas aí que podem vir para uma roda de conversa, tocar um violão, falar uma poesia, contar uma história de um idoso, de um pai, de um avô, de um bisavô, né? De uma mãe, das dificuldades que a gente tivemos e das coisas boas que poderia, inclusive, assim, tem pessoas que nem gostam muito que isso aconteça. Mas se uma coisa deu certo comigo, até no sistema financeiro nosso, uma coisa deu certo comigo, pode dar certo com outras pessoas. Agora, como é que vai dar certo com outras pessoas se a gente não trouxer isso para o nosso convívio, para uma roda de conversa, para nós poder transmitir isso para outras pessoas? Só com a nossa convivência, a nossa conversa, nosso diálogo junto. Né? Então, eu tentei passar isso para todos, porque eu vejo muitas vezes hoje assim, alguma coisa sempre sendo individual. E quando a gente se fala de individual, só anda para um lado daquela pessoa que está lá. Só isso deu certo para mim. E se fulano fizer, vai ser ruim. Eu vou perder minha parte. Não, eu acho que se a gente tivesse o carinho de falar para as outras pessoas o que deu certo e que a outra pessoa não fizesse a mesma coisa do mesmo jeito, mas que fizesse a mesma coisa com um diferencial, fizesse a mesma coisa parecido, mas que tivesse uma diferençazinha, para que o nosso mundo andasse e tivesse mais uma atividade melhor, tivesse pessoas que com sucesso paralelo a gente, mas que de uma forma diferente, para que não ficasse também tão monótono. Né? Então eu quis trazer isso para essa conversa de hoje, e que se não der certo, como eu falei sobre essa roda de conversa, se não der certo eu trazer pessoas para aqui para a praça, eu posso fazer aqui pela internet também, né? Fazer uma live e trazer isso para as pessoas. Quem ouvir,
para mim será um prazer. E se ninguém ouvir é porque não gostou, não quer desse jeito. Eu acho que ser participativo, acho que seria bom, né? Mas que se não for também, eu respeito a opinião e a atitude de cada um. Só que eu digo sempre que se a gente andar juntos, de mãos dadas, eu acho que é uma das formas melhores de se erguer e de erguer outras pessoas. Que às vezes assim, a gente não já vi até um ditado que diz dessa forma: a gente dá o peixe não é tão bom quanto a gente ensinar a pescar. E se a gente fizer isso, cada vez mais a gente terá um mundo melhor, né? Uma sociedade melhor. Então, essa é uma ideia minha de fazer essa live. Eu vejo outras lives por aí muito importantes, mas que essa, se alguém copiar, se alguém fizer isso, alguém mesmo sem copiar a live, mas que se trazer essas ideias para junto de nós, que isso seja importante, que isso eu possa observar no nosso amanhã. Né? Então eu fico muito feliz se um dia alguém disser que essas lives devem ser continuadas. Mas também que se não disser também, eu vou tentar continuar, porque é uma vontade minha de inclusive não estar maltratando a ninguém, não estar ferindo a ninguém, nem estar tentando entrar em conflito com ninguém. Respeito qualquer atitude que alguém tiver, críticas também, mas espero que dessas críticas que venham, que sejam construtivas, assim como eu penso. Né? Quando eu falo críticas construtivas, elas devem ser sempre construtivas, porque coisas boas a gente deve continuar. Eu tinha até botado ali outras ideias para fazer essa live de hoje, mas por ter antecedido o Dia das Mães, e quando se fala mãe, envolve família, como eu falei, e eu pretendi fazer desse jeito. Então, eu fico feliz se alguém disser algo que possa me fortalecer. Minha intenção talvez não seja só falar, mas que também precisa também de que alguém chegue e diga o quanto é importante ter uma pessoa preocupada com uma sociedade, nosso país, nosso município, nosso estado, nosso país. Queria até aqui fazer um apelo junto a essa live, que os gestores do país, que pode ser do município, pode ser do estado, pode ser do país, eles apoiem mais as culturas da nossa cidade, porque se a gente falar de cultura, a gente tem uma abrangência imensa. É uma abrangência que não é só, cultura não é só música, não é só dança, não é só... A cultura ela engloba tudo. Até os próprios costumes que a gente tem dentro da nossa própria residência, desde da comida, dos nossos hábitos, isso é uma cultura. A cultura da minha família, da minha casa é essa. Então, se a gente observar, então existe N ideias para a cultura de cada um de nós, do nosso país, nossa cidade, nossa cidade, nosso mundo, né? Então, eu faço deixo aqui esse apelo, que as pessoas façam com que isso ocorra, esse apoio em nossas cidades. Né? Então, eu não sei se talvez eu teria mais outras ideias, mas como hoje eu pensei mais nessas ideias, eu preciso que esse apoio seja nos dado para que nós possamos sair muito de algumas coisas que tem por aí. Eu acho que, como eu falei da outra vez sobre a questão de apoios,
que às vezes a gente apoia uma outra pessoa mesmo sem a gente saber, mas agora eu queria que esse apoio fosse elevado diretamente, nos apoio às culturas do nosso país. Maria está dando os parabéns. Maria. Obrigado, Maria, nossa grande amiga. Eu fico feliz por você estar aí me parabenizando e parabéns para você também. Inclusive até pelo Dia das Mães amanhã, viu? Super mãe. Eu vejo que a forma que você age, você não pode ser diferente do que a gente vê. Diretamente você é uma super mãe. Aquele abraço para você, viu? E é isso, gente. Assim como essa amigona entrou aí, eu acho que com certeza existe mais pessoas que inclusive eu admiro muito. Muitas pessoas que a gente... Tem pessoas que às vezes a gente acha que não é admirada por muitos. Era necessário que muitas vezes a gente falasse. Mas é bom quando a gente fala também com aproximação. Não adianta a gente chegar a parar na rua, parabéns por isso, tal, que aquilo outro, mas também por aproximação, como a gente está falando sobre a amiga que falou, me parabenizou, porque a gente tem um pouco de aproximação, um pouco de precisão em conversa, em alguns diálogos, isso é muito bom. Então, mas eu tenho muitas pessoas aqui, inclusive dentro da minha cidade e em cidades que eu já passei, também em supermães que eu conheço também, e super pessoas, não só mães, mas muitos amigos que passei nesse país. Hoje mesmo eu estava lembrando de alguns amigos que tive em alguns trabalhos em São Paulo, antes de eu ficar deficiente visual, alguns em Recife, aqui dentro de Guaraci mesmo, foram as cidades que eu já convivi por alguns tempos. E cada um que um dia me vê, eu não sei, hoje eu não vou conhecer, mas pode ter certeza que ainda não esqueci de nenhum dos meus amigos que tive. Nenhum. Foi até bom eu falar nesse assunto, que eu... das Dores. Um abraço para você, um parabéns, adiantadamente, né? Um feliz Dia das Mães para você, né? Uma grande amiga também, lá do Recife, né? E amigo a gente não esquece. E voltando ao que eu estava dizendo aqui, eu desde a escola, desde 1983, dos primeiros amigos que tive na primeira série, até o dia de hoje, eu não esqueço de nenhum deles. Alguns que já se foram, né? Partiram como diz aquele ditado do trem da vida, né? Desceram na estação e a gente permanece dentro do trem até um dia que ninguém sabe até quando, mas a gente, amigo de verdade, a gente não esquece, né? Então, fico muito feliz por ter tido amigos nesse mundo. Eu acho que tem alguns deles até que acham que eu já esqueci, mas esqueço não. Às vezes eu tenho uns colegas aqui, às vezes poucos, que às vezes me para conversar e às vezes a gente relata sobre isso, sobre amizades, né? E nessas amizades, aí a gente comenta de alguns amigos que a gente tivemos, aqueles que passaram que a gente não sabe mais onde eles estão, mas que ficou no coração da gente, né? A gente não pode esquecer disso não, de maneira nenhuma. É tão importante a gente... E boa essa oportunidade de agora, né? A gente dizer que não esquece. Às vezes a gente acha que foi esquecido, tal, aquela coisa toda, mas o importante é quando a gente tem a sua oportunidade e diz que não esqueceu dos amigos. Já se passaram muitos, mas e outros que já foram. Alguns que nem sabem mais se a gente existe, mas com a ajuda da internet com certeza a gente chega lá, né? A gente acaba podendo ser lembrado em algum momento. Alguém quase nem tem hábito mais de entrar na internet, mas outras pessoas que têm hábito de entrar na internet
e pesquisar e que tenha a visão para, às vezes, ver foto de alguém, tá entrando aí no Facebook da vida, aí a gente, às vezes, pode até conseguir visualizar pessoas e ver o nome das pessoas. Pessoas que deixou marca mesmo na gente, de verdade, aquele carinho imenso. E essa é uma oportunidade boa da gente poder falar isso. E eu acredito que para muitas pessoas isso deveria ser dessa forma. Pessoas que às vezes pouco da importância, mas que sabendo que o pouco que a gente faz, pode ter certeza que a gente não esquece. De maneira nenhuma. Eu mesmo sou essa pessoa. Às vezes até a gente pode até, em algum momento da vida, a gente pode até ter se machucado com alguém ou com alguma coisa que nos deixou insatisfeito. Mas não deixou no esquecimento aquela pessoa. Às vezes acontece, mas o que mais aconteceu de bom na nossa vida é justamente os bons amigos que a gente passou pelas nossas vidas. Alguns que fizeram muito, outros que fizeram pouco, mas dizem até aquele velho ditado que os bons perfumes são guardados em pequenos frascos, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes na vida da gente. Se você quiser dizer alguma coisa, você está fora, né? Então, mas eu acho isso... a gente tem que ter vontade de fazer as coisas para poder fazer, mesmo que seja um diálogo aleatório, como esse dia hoje eu estava pensando muito pouco fazer, vim me preparar em 2, 3 minutos, decidi assim de uma hora para outra, mas fiz com vontade própria, com uma precisão do quanto isso é importante a gente fazer isso. Muitas vezes a gente não pode chegar diretamente para a pessoa falar, mas chega o momento da gente dizer assim, olha, é assim, essa é a minha ideia, e mesmo que não seja respeitado por muitos, mas com certeza dois que respeitar nossas atitudes, que é muito importante. Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui registrado um feliz Dia das Mães para todas as mães de Guaraci, de Pernambuco e do nosso país, e por que não dizer do nosso mundo, né? E que se sinta abraçado por mim, e com muito respeito. E para cada mãe guerreira, parabenizo por o dia de amanhã, já antecipado, mas parabenizo porque muitas mães que foram guerreiras, pode ter certeza que é muito importante ser lembrada todos os dias do ano. Mas, como já tem o dia de amanhã, que foi dedicado ao Dia das Mães, eu pretendo dizer Feliz Dia das Mães a todas as mães desse país. Um abração a todos e se quiserem mais, eu comente. Se achar que foi bom, que diga alguma coisa. Se não achar também, pode. Se não achar que foi tão bom, também pode dizer. E fique à vontade para dizer ou não dizer o que vocês quiserem. Um abraço a todos, uma boa noite, bom dia, boa tarde. E estou por aqui, né? Vou só um minutinho. Mas eu estou aqui mais uma vez um minutinho, né? É sempre bom a gente poder... E a gente já sente até aquela saudade quando a gente vai diminuindo, né? Veja só. Eu queria saber o que faço e agradar o mundo. Se preciso dar murro em ponta de faca ou não. Se não devo parar os meus passos à beira do abismo.
Para ter uma estátua na praça, ele era tão bom. Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela, porque sei que ela vive estirada nos braços de alguém que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela e amei assustado pensando que logo ele vem. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. La 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 Foi dedicado a todas as mães desse país e também a um pouco da ajuda da minha esposa. E quero deixar esse abraço e essa música foi em homenagem a todas vocês, mães. Um abraço.